Olá, galera, bem-vindos a essa série de transmissões aqui durante a ExpoSec. Nós estamos começando uma série de videocasts para convidados que participam aqui da feira. É uma iniciativa inédita que a gente começa apresentando uma série de novidades com convidados especiais. Eu sou o Marcelo Couto, da revista Security, Portal Security, e tenho ao meu lado um companheiro aqui de entrevistas, o Paulo Cardoso, do portal NetSeg. Né, Paulo? Preparado para essa série de entrevistas? É isso aí, um prazer enorme fazer parte dessa nova iniciativa inovadora, o videocast. É a evolução do Videocast. podcast, é o podcast com vídeo. Muito obrigado pelo convite e com certeza os entrevistados de hoje, provavelmente ninguém nunca começou a entrevista com os entrevistados que nós vamos ter aqui, né? Pois é. Paulo, preparado para fazermos uma entrevista aqui meio humana, meio cão? Vamos saber o limite, né? A gente explica aqui para a galera. Na verdade, o nosso entrevistado é o perito criminal, João Machado, que tem uma iniciativa inédita, né, João? Mas também tem alguém que está escondidinho aí debaixo da mesa, que é o Mani. O Mani é um cachorro, um cão que foi treinado para atuar em investigações criminais, fazendo detecção de sangue em cenas de crime. O João vai nos explicar melhor, né, João? Como é que funciona isso? Primeiramente, explica um pouquinho como é o seu trabalho, antes da gente chegar propriamente na colaboração que o Mani dá para esse trabalho. Seja bem-vindo. Brigadão, agradeço aqui o convite, ao Marcelo, ao Paulo, obrigado mesmo. Bom, o trabalho da perícia criminal é levantar vestígios materiais que vão ajudar na investigação, né? O objetivo desses vestígios materiais é recontar uma história que aconteceu, né? Recontar uma dinâmica criminosa e buscar a identificação dos envolvidos, dos autores. Então, em suma, o papel da perícia é, através da ciência, levantar esses elementos materiais para colaborar com a investigação criminal, né? E basicamente eu trabalhei 7 anos aproximadamente no plantão de clínica geral, atendendo em especial casos de crimes contra a vida, né? Caso de homicídio, lesão corporal, tentativa de homicídio, enfim, esses tipos de crime relacionado contra a pessoa, né? E baseado nessa experiência, as dificuldades natas que nós tínhamos na função, deu origem a esse projeto no Brasil, né? Até onde a gente sabe, ele é o único cão oficial a prestar esse tipo de perícia criminal para uma instituição policial, né? Agora, João, me explica uma coisa. Não é novidade utilizar cães em investigações, né? Numa série de operações aeroportuárias, por exemplo, para farejar drogas, esse tipo de coisa. Agora, utilizar um cão para rastrear vestígios de sangue, isso é inédito. Então, no Brasil na América tem pouquíssimos, né? E no mundo inteiro existem algumas pequenas iniciativas de algumas polícias científicas do mundo, como da Austrália, da Noruega, da Dinamarca, que cerca de 10, 15 anos atrás eles começaram a fazer alguns estudos para utilizar cães para alguns vestígios que são muito difíceis de localizar a campo, principalmente os vestígios biológicos, né? Esses vestígios eles permite a identificação do autor através da extração do DNA, seja do sangue, do sêmen, do cabelo, de células de descamação. Só que encontrar e localizar esse tipo de vestígio é difícil, até porque ele sofre uma deterioração com o tempo, né? Então, é meio novo mesmo no mundo inteiro utilizar a olfação de cães para detectar esse tipo de vestígio, né? Acredito que o dia que nós tivermos alguma tecnologia que consiga simular a olfação dos cães, a gente vai estar pronto para substituir e aposentar nossos amiguinhos. Mas, até lá, a gente vai precisar um pouco da ajuda deles, né? Eu tenho uma pergunta, Vai lá, um Paulo. questionamento aqui, né? A gente está numa feira aqui de tecnologia, né? Muita tecnologia empregada. Qual foi a resistência dos seus colegas, da sua chefia, né? Ao invés de investir numa tecnologia, na verdade preservar, né, uma tradição, né, do canine, Do né, canine. que a gente já viu desde as crianças vendo os filmes, né? E
E qual foi, assim, o seu desafio de, será que vai dar certo? Será que eu vou vencer? Será que, né, a minha teoria tá correta? Como que foi essa luta? Ó, deu muito medo no início, quando a gente começou o projeto, né? Então a gente começou de uma maneira bem despretensiosa. Até os animais que a gente usa são animais vira-latas de resgate, né? Hã, e quando a gente começou a utilizar, a gente não imaginava que fosse, na verdade, atender uma expectativa de, aliás, fosse ultrapassar as expectativas, inclusive, do auxílio que essa metodologia causou a campo, né? Quando a gente apresentou a primeira vez isso, os diretores, os chefes da polícia científica, eles gostaram muito da ideia, acharam muito diferente. Mas muitos colegas diziam que eu estava reinventando a roda, né? Que não tem muita novidade nisso. Mas com alguns ajustes da aplicação, a gente acho que dá uma roupa nova aí para uma metodologia antiga, né? Então, realmente, parece um pouco arcaico do ponto de vista científico utilizar um animal, mas a gente também pode ter um outro olhar, uma outra visão, que é de que o tempo, teve tempo suficiente para caprichar na evolução desse equipamento que é o cão, né? Alguns levantamentos arqueológicos dizem que os cães nos acompanham há cerca de 15 mil anos atrás. Então, 15 mil anos de evolução e aperfeiçoamento desse equipamento é algo que, mesmo nós, com toda a nossa ciência, nossa tecnologia, a gente ainda vai penar muito para alcançar eles, né? Eles tiveram muito tempo para, por tentativa e erro, chegar no melhor equipamento. A gente vai demorar bastante ainda para chegar em algo assim. Eu acho que, né, a evolução dos cães também, há 15 milhões de anos, eles não mudaram muito. Nós é que mudamos. Nós é que mudou, Então, nosso estilo de vida que mudou, eles já né? estavam prontos, né? Eles já estavam prontos para isso. Imagina a habilidade para você detectar um recurso, né, numa caça, alguma coisa, ou detectar um perigo. Isso daí era a diferença entre continuar vivo e morto. Então, a seleção natural foi uma pressão muito forte em cima deles para chegar nesse projeto final que nós temos hoje, que é o cão, como o cão moderno, né, como nós Legal. temos hoje. E, João, seguindo ainda nessa linha de raciocínio, por que o cão continua se sobressaindo? Por que ele continua se destacando? Quais são as vantagens de utilizar o cão? Por que vocês estão investindo nisso? Bom, no caso em específico da perícia criminal, a localização de vestígios de sangue, ela é uma perícia bem difícil de ser realizada, porque em grande parte das vezes o perito ele vai lidar com um cenário onde essas manchas têm alterações por conta do tempo que não permite que elas sejam caracterizadas como sangue. Então você tem uma mancha ali, mas pode ser óleo, pode ser água, pode ser qualquer coisa aquela mancha. E muitas vezes essa mancha ela foi apagada pelos autores do crime, num processo de lavagem ou em algum processo mesmo de temporalidade. Então, a gente faz recurso na perícia criminal de alguns reagentes especiais, que são os reagentes quimiluminescentes. O nome comercial que o pessoal está mais acostumado a ouvir é o luminol, mas esse é um nome comercial. Temos outros, tem o Blue Star, vários outros reagentes desse tipo. E eles têm um custo muito alto para o Estado, né? O Estado de São Paulo ainda pode se dar o luxo de comprar muito desses reagentes e utilizar bastante a campo, mas isso não é a realidade do resto do país, não. E além de ser muito caro, eles têm algumas limitações técnicas, como um frasco faz uma área relativamente pequena, a gente precisa fazer o controle da iluminação, porque o luminol, ao entrar em contato com o ferro, vai emitir uma reação de luminosidade. E a gente precisa deixar o ambiente escuro para poder enxergar essa luminosidade. Então, muitas vezes, o perito criminal a campo não vai ter condições de eliminar todas as fontes de luz para ele poder fazer esse exame. O que obviamente não acontece no caso do cão, que vai Não- superar esse empecilho, né? Exatamente. Ó, só para vocês terem uma ideia, um frasco de luminol para o Estado custa entre 2 e 3 mil reais, mais ou menos. E ele faz uma área de aproximadamente 50 a 60 metros quadrados. Vai depender muito da experiência da mão do perito criminal. Mas é em torno disso. Se eu tivesse que localizar uma gota de sangue, como no caso dos Nardones, que foi uma gota de sangue que foi encontrado que mudou drasticamente o rumo da investigação. Se eu tivesse que encontrar uma gota de sangue num cenário de aproximadamente 1.000 metros quadrados, eu teria que gastar custo algo em disso. torno de 20 frascos de luminóis, a 3 mil reais cada um. Olha o custo para o Estado, e eu não estou falando o custo dessa perícia, eu estou falando o custo de um reagente só dessa perícia. Ainda vão ter
etapas que são mais caras ainda, que é o próprio DNA, né? O laboratório de biologia molecular é caríssimo cada exame que é feito. Então, é importante que a gente tenha assertividade na localização dessas amostras, inclusive para uma questão utilizar melhor os recursos do Estado, né? E ganha tempo também, né? Esse É isso trabalho que eu com ia o cão. perguntar. Qual é a relação de tempo entre vamos calcular aqui, 60, 100 metros quadrados, né, com o método tradicional e com o uso do Mani? Ó, eu vou dar um exemplo que é o que a gente tem até, logo deve estar saindo esses artigos que a gente está em via de publicar. A gente faz muito trabalho para localização de sangue em veículos que são suspeitos de terem transportado pessoas que foram executadas, né? O tempo médio até a gente preparar os equipamentos fotográficos, fazer o controle de luz, tirar a foto, ver a reação no veículo, testando cada parte do veículo, a gente leva em média 4 horas para fazer um exame bem feito num veículo, considerando todos os detalhes, reentrância que pode ter no veículo, que não fica ali óbvio que o reagente vai entrar em contato com o sangue ali, então vai ser de difícil visualização. Com o Mani, a gente tem cerca de 18 a 20 casos que nós fizemos só com veículos. O tempo médio dele para nos dar todas as amostras no veículo é de 1 minuto e meio a 2. E aí depois a gente monta o equipamento para tirar as fotografias nas regiões que foram indicadas por ele, com uma diferença. É que ele consegue encontrar um nível de concentração que muitas vezes, mesmo com o exame de reagentes quimiluminescentes, poderia escapar ao olho do perito, porque é uma concentração tão pequena que a reação de luminosidade é muito baixa. Entendi. Então você, para conseguir detectar essa reação, você teria que utilizar de alguns recursos fotográficos com maior tempo de exposição do sensor da câmera para ele poder ter um efeito cumulativo dessa luminosidade e a gente conseguir localizar ela na cena do crime. Então, se o cão me marca com certeza um ponto, Você vai direto nesse ponto. a gente vai direto nesse ponto e a gente trabalha com mais cuidado esse ponto, sabendo que pode ser que seja uma gota de sangue muito diluída ali, que provavelmente não seria facilmente visualizada a olho nu, né? Quer dizer, já abrevia o trabalho, reduz custo ainda por cima, né? E como é que foi que começou esse trabalho de treinar o Mani? Conta um pouquinho da história dele. Como é que ele apareceu Como que ele na se polícia? tornou, como que ele se tornou um policial? A gente tinha realizado uma perícia de um local que tinha exatamente essas características, o local havia sido lavado, tentaram adulterar a cena do crime, e foi requisitado que a perícia tentasse localizar manchas de sangue da vítima no local. Já tinha o DNA da vítima, o corpo havia sido encontrado num lugar que foi desovado, então precisava buscar elementos que colocassem aquela vítima naquela cena de crime. Quando nós entramos na casa, o cenário foi mais ou menos esse. Uma casa de cerca de 600 metros quadrados, muita área de quintal, tudo lavado, e a gente ia ter que começar a perícia ali. E levou dias para a gente concluir essa perícia, dias, e quase não conseguimos obter êxito. No final deu certo, só que a gente saiu desse local muito preocupado, dizendo que pensando que tinham pontos falhos na nossa técnica que deveriam melhorar. E aí nisso, eu já estava com vontade de adotar um cão, sempre tive cachorro, estava um tempinho já sem. Ao mesmo tempo eu tinha feito uma ocorrência em um local de maus tratos animais. Nesse local tinha 2, 3 ninhadas de filhotes que o pessoal que morava nesse local cuidava, né? Era uma clínica de dependentes, então tinha todo um projeto social ali deles cuidarem dos cães abandonados. E eu acabei indo para lá e adotei um desses cães, que era o Mani, nessa clínica de dependente, que foi um local de crime. E tem um detalhe, que você é veterinário, né? Sim, sim. Então quer dizer que o Mani ele não fez academia de polícia como os cães normais do canine? O dele foi aula particular. Foi um intensivão. Um intensivão. Ele foi... E aí ele foi morar comigo para ser treinado, acho que ele está mais como o Daniel San e o Sr. Miyagi, né? discípulo. Meio discípulo. Longe eu de ser um Sr. Miyagi, não tenho esse conhecimento todo, não. Mas foi mais ou menos isso. Então a gente adotou ele nesse local. E a gente estava, da nossa equipe lá, né, que cuida de homicídios em São José dos Campos, estava preocupado com essa questão. E a gente começou a fazer um levantamento bibliográfico de literatura mundial para ver o que existia de alternativa a isso. E descobrimos que na polícia científica da Noruega e da Dinamarca, eles tinham tentado algumas experiências semelhantes.
Mas isso ficou meio parado, porque eles não tinham casuística suficiente para testar isso daí. Como a gente mora no Brasil, nossa casuística, infelizmente, criminal, são altas. Em um período de 1 ano, mais ou menos, o nosso cão já ultrapassou o número de ocorrências atendidas por eles. Então a gente conseguiu construir um conhecimento muito grande em cima da técnica em relação a isso, né? Encontrar evidências científicas mais robustas, mais embasadas, né? Sim. E você acredita que isso vai criar novos manis, que a polícia vai investir nisso? Você vê essa tendência, né, pelo sucesso, né, de tentativa e não erro, né, Eu de acredito que assertividade? sim, já tem algumas polícias de outros estados que nos procuraram pedindo acordo de cooperação porque eles querem levar a técnica para os estados deles. Então, a gente acredita que sim, que principalmente as polícias científicas dos outros estados, que têm uma demanda muito alta de exames periciais, a gente acredita que, dada essa demanda e dada a necessidade de economia de recursos, eu acredito que a técnica tende a pegar. E ainda mais Se espalhar, né? a se espalhar. E principalmente pelo fato que a grande prova é que a gente tem usado cães sem uma linhagem genética específica, não que eu sou contra, tá? Para mim, raça é tecnologia, vale a pena. Mas assim, a grande cartão de visita do projeto é que se a gente aqui está conseguindo fazer com vira-lata, todo mundo vai conseguir fazer também com o caramelo aí outros. abandonado na sua região, né? E, João, qual é o tempo de treinamento médio para deixá-lo pronto para fazer uma primeira operação, por exemplo? Entre cerca de 1 ano a 1 ano e 2 meses. O localizar vestígios como sangue, né? Da polícia científica de outros países tem sêmen também. Esse tipo de vestígio ele requer um treinamento específico porque o cão tem que ter uma abordagem diferente de um cão habitual que faz faro. A quantidade de amostra que esse cão tem que detectar, ela é muito pequena. Então, durante o treinamento desse cão, a gente tem que dar um enfoque muito grande para o tempo de deterioração dessa amostra e para a concentração dela. Não é como achar um cadáver ou como achar uma quantidade de drogas, de entorpecentes, vamos supor, que é um volume considerável para estar ali liberando um cheiro e o cão conseguir detectar a distância. A gente às vezes está procurando uma gota de sangue diluída em um balde, vamos colocar assim, que foi gotejada num ambiente de 100, 200, 300 metros quadrados. Então, existe um treinamento bem específico. Ele aprende rápido a identificar o sangue, mas ele demora um pouco mais para refinar esse trabalho e ganhar. É interessante que o cão ele vai aprendendo macetes próprios para localizar essa amostra mais rápida. Então leva um tempinho para ele ganhar essa maturidade nata mesmo, assim, essa maturidade que ele vai desenvolver e ele vai começar a testar coisas que funcionam e que não funcionam de quando ele é recompensado. Então eu diria que é entre 1 ano e 2 Um ano e meses. meio. Agora, cada ano que passa, o know-how do cão aumenta consideravelmente assim de detecção. Ele fica muito mais especializado conforme o tempo vai passando. E ele chega, vocês têm uma média, por exemplo, de tempo que ele pode trabalhar, o máximo que ele pode trabalhar de tempo? Tem, isso daí é uma coisa que a gente toma muito cuidado para não extrapolar os limites do cão, né? Então a gente é super preocupado com a questão de bem-estar animal. Então ele tem protocolos que são super exigentes, então ele precisa ser acionado com tempo de antecedência para a gente ver se o cenário que ele vai trabalhar é seguro para ele. Se não for, ele não vai. A gente precisa garantir que tenha proteção policial no local para que a equipe não sofra nenhuma tentativa de ataque ou retaliação, né? Então precisa ter uma segurança ali para garantir o trabalho do cão. Ele trabalha em média de 10 a 15 minutos com um intervalo de descanso de 20 minutos. Então não é contínuo, tá? Todo o trabalho dele de treino e de pagamento durante o trabalho é com reforço positivo, não utilizamos nenhuma forma de punição de nenhum tipo, ou aversivos, tá? Então, para o cão, o ato de trabalhar farejando, detectando, é uma grande brincadeira. É uma grande diversão. É uma diversão. João, a gente poderia ficar falando um tempão aqui, né, sobre esse a gente assunto. queria ver, né? Vou puxar ele aqui. É isso que eu ia dizer. A gente poderia ficar E um a gente tempão falou aqui tanto conversando. do Vamos mostrar o Mani, porque o Mani, nosso tempo entrevistado. tá acabando. Vem aqui. Será que eu consigo? Vem cá. Vem. Sobe aqui. Tá morrendo de sono, gente. Olha o Mani aí.
Aí, Então, para quem queria ver o o- Mani, a gente espera ter os muitos entre- outros Manis trabalhando por aí, fazendo esse Tomara. belíssimo trabalho, né, João? A gente gostaria de agradecer muito a tua presença, a tua iniciativa, né? Obrigado. Enaltecer o trabalho feito pela Polícia Científica, acreditar também nessa possibilidade, né, que se alia também com as tecnologias existentes para que façam realmente um belíssimo trabalho. Parabéns a você, ao Mani, e obrigado por participar desse videocast aqui na ExpoSec. Eu Muito que obrigado. agradeço, gente. Obrigado a vocês aí. É isso, galera. A gente terminou aqui mais uma conversa com o João e o Mani e a gente se encontra em breve para mais um bate-papo aqui no videocast da ExpoSec. A gente se encontra lá. Até mais.